Irmão, nós vamos então dar seguimento ao estudo que temos feito na exposição do livro de Salmos. Nós estamos então expondo os Salmos de degraus. Na semana passada, o Ederson nos expôs o Salmo de número 122 e hoje nós vamos observar o Salmo de número 123. Eu queria, antes de lermos a palavra, pedir a Deus mais uma vez em oração. Então, curva a sua cabeça para que a gente ore ao nosso Deus, pedindo iluminação e graça para a exposição dessa palavra. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui as nossas vidas. Como cantamos essa manhã, como a corça anseia pelas águas, assim nós ansiamos por ti. A nossa maior necessidade, ainda que não tenhamos consciência disso, a nossa maior necessidade é de ti e das águas que jorram do teu trono. Nós clamamos, Senhor, nesta manhã, para que sejamos visitados por ti por intermédio da tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, tira as escamas dos olhos, a dureza do coração. Pai, e nessa manhã, a tua palavra, que como semente lançada, possa ser recebida por corações férteis. Quebra o nosso coração nessa manhã, a fim de que sejamos transformados, ó Deus, pela exposição da tua luz, pela exposição da tua palavra, Senhor. Ilumina-nos, Senhor, nessa manhã, transforma a nossa vida, a fim de que saiamos daqui um pouco mais parecidos com Cristo e glorificando o teu nome e tendo edificado o teu Cristo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Salmo de número 123, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. A ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão de seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Este é o Salmo 123. Esse salmo está, então, compondo essa série de salmos, essa série de saltério, que é chamada de salmos de degrau, salmos que são entoados, cantados, enquanto o povo de Israel se dirigia para o local da adoração, para Jerusalém. Na semana passada nós vimos, observando o Salmo 122, que parecia que eles já haviam chegado em Jerusalém, dado o teor da canção do Salmo 122. Aqui parece um pouco de um salmo de lamento. Eles estão meio que lamentando as agrulhas ou as dificuldades do mundo. Fato esse que torna este salmo perfeitamente familiar a nós, pois eu queria lhes fazer algumas perguntas. Primeiro, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Não precisa responder, levantar a mão, nem pronunciar uma palavra, mas você sabe como você está se sentindo. Eu não estou falando aqui para você ter aquela resposta pronta, como geralmente nós fazemos, né? E aí, irmão, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Nem sempre está tudo bem, ainda que respondamos que está bem. E aí eu te pergunto, como é que foi a semana? Como é que foi essa semana? Nos vimos, a maioria de nós, no domingo passado. Estando nós aqui, nos reencontramos de novo. Como você está se sentindo? Como é que foi a semana? Foi difícil? Foi fácil? Como está a vida? Como é que está a vida? Ela está como você gostaria que estivesse?
Ela está como você planejou que ela estivesse? Como é que estão as coisas? E aí, irmão, fala aí de forma franca. Como é que estão as coisas? Como você me responderia? Talvez você dissesse assim, tá sim, tá boa. Mas provavelmente você vai dizer, não tá boa. Não tá legal. Tá difícil. Tá quase impossível. Tá pesado. Por todos os lados, nós vemos impunidade. Há problema ao redor de nós. Para onde a gente olha, a gente vê lutas e dificuldades. Existem problemas ao nosso redor. Existem problemas dentro de nós. Existem problemas para onde a gente vê e para onde o nosso olho consegue chegar. E essa realidade cruel nos leva para uma constatação comum. As coisas não estão fáceis. As coisas estão difíceis. Há momentos em que parecem mais leves, há momentos em que as coisas parecem fluir, há momentos em que estamos animados e contentes. Mas é bem provável que esses sejam momentos raros. É mais provável que tenhamos que lidar com desafios frequentes, desafios de ter ou não vontade de levantar da cama. Irmãos, existe uma constatação, um fato. Nós estamos cansados. Quem está cansado, levanta. Não, levanta a mão. Todo lado, o que mais a gente ouve é as pessoas dizerem assim: estou cansado. Cara, estou cansado. E era exatamente isso que estava acontecendo com o salmista. A gente vê no versículo 4, ele diz: olha, Senhor, estamos cansados. Ele fala, a partir do verso 3, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós estamos cansados. A razão do cansaço do salmista tem a ver com o fato de que ele estava numa terra estranha. Os estudiosos afirmam que o contexto do Salmo 123 é um contexto de exílio. Provavelmente o salmista, ou a caravana dos salmistas, estavam se reportando e cantando em memória de uma época em que eles estavam aprisionados na Babilônia. Eles experimentavam nessa ocasião zombaria, desprezo dos orgulhosos e dos arrogantes. Estavam exilados fora de sua terra natal. Eles haviam sido tirados do seu local de nascimento e levados para esse local de exílio. Estavam tão distantes de casa. Eram escravos e obrigados a trabalhar de forma forçada. É uma realidade comprovada, por exemplo, no versículo 1 do Salmo 137, que faz luz a esse episódio aqui, quando na ocasião o salmista diz, Salmo 137, verso 1: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembrávamos de Sião. Essa é a realidade do salmista. O que lhe trazia cansaço era a realidade de estar ausente de sua terra natal. Estavam escravizados. Semelhante ao que está acontecendo no salmista, muitos ou a maioria de nós também experimentamos esse cansaço. Nós não estamos escravizados. Nós não somos escravos. Nós não somos o tempo todo afrontados ou, como diz o salmista, zombados. Mas nós estamos cansados. Eu e você experimentamos, olhamos e conversando, nós percebemos que há no meio de nós um cansaço crônico, um cansaço que parece não nos deixar, um cansaço que não se cura com uma boa noite de sono, pois nós dormimos cansados e acordamos cansados. Estamos cansados. E onde? Da onde vem esse cansaço? Qual é a origem desse cansaço
que nos toma de tal modo que nós não conseguimos evitar. Muitas vezes nós o negamos, fingimos que ele não está ali, mas constantemente estamos cansados. E esse cansaço se evidencia no fato de que nós muitas vezes não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Nós não oramos como deveríamos. E a gente acha que isso é normal, mas isso é fruto do nosso cansaço. Nós não lemos a Bíblia como devíamos, não oramos com as nossas esposas, não oramos com os nossos filhos, não oramos por nossa igreja. Ai, que cansaço, Vlad. Eu estou cansado. Eu canso e canso. Não queremos servir a igreja, pois nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, nos cansamos. E agora, para nós, é muito mais cômodo ficarmos paradinhos no nosso canto. Nós chegamos aqui hoje, nesse culto, talvez com uma forte vontade de não ter vindo. Talvez hoje você acordou e disse: cara, eu só vou porque senão amanhã o Vlad vai ficar me mandando mensagem perguntando por que eu não fui no culto. O Edson vai ficar me mandando áudio perguntando por que eu faltei à igreja. É fato que a maioria de nós talvez tenhamos levantado hoje e sido tentados por aquela forte vontade de continuar deitado um pouco mais. Continuado na cama, zapeando no celular ou na TV. Nós, como salmista, estamos cansados. Isso é uma realidade. É inegável que isso é algo que nos toma. Isso é algo que está na gente. E aí, a nossa intenção nessa manhã é observarmos que, como o salmista tratou esse cansaço. O salmista estava cansado. Nós estamos cansados. E será que nós temos lidado com os nossos cansaços de forma adequada? E é para essa direção que a gente quer caminhar nessa manhã. Então, eu queria te desafiar a pensar comigo, ficar com a tua mente aqui. Não permitir que, por intermédio do cansaço, a sua mente vá se devagando, indo para outros compromissos e outras situações. Permita que, pelo menos nos próximos 40 minutos, 35 minutos, a tua mente fique aqui. Pois isso talvez te ajudará ao longo da semana e vida. Então, faça esse exercício intencional de estar aqui comigo, então. E aí, a gente quer olhar 3 atitudes do salmista que o levaram a tratar e lidar com o seu cansaço. Pois esse cansaço é crônico e é inevitável, porém há um tratamento para ele. Então a gente vai observar que o salmista, na intenção de tratar o seu cansaço, ele, verso 1, ele olha para Deus. Isso é a primeira coisa que o salmista faz. Ele olha para Deus. A segunda atitude do salmista, ou a segunda atitude que a gente percebe no saltério é como o salmista olha para Deus. Então, primeiro, ele olha para Deus. Segundo, como ele olha para Deus. E terceiro, por que ele olha para Deus. Então, são só essas 3 coisas que a gente gostaria de observar nessa manhã. A atitude de olhar para Deus, como ele olha para Deus e por que ele olha para Deus. E o texto vai apresentando essas características do salmista nessa exata sequência. Ele olhando para Deus, como ele olha para Deus e por que ele olha para Deus. E ainda que o salmo apresente essa sequência lógica, eu queria pedir a licença para que eu faça o caminho contrário. Ao invés de eu iniciar a conversa falando sobre o olhar do salmista para Deus e em seguida como ele olha para Deus, eu quero ir de trás para frente, falando então o porquê o salmista olha para Deus. Isso a gente observa então no verso 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Já estamos cansados de tanto desprezo, estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes. Então, por que o salmista olha para Deus? Resposta simples: porque ele está cansado. Percebe que isso é totalmente diferente do que nós temos feito? Porque todos nós concordamos que estamos cansados.
Todos nós concordamos que a gente tem vontade de parar, não é? Isso não é uma característica sua apenas. Isso é uma vontade que habita nos nossos corações. Lembre-se, todos nós, temos o mesmo problema. Temos a mesma doença. Estamos afetados pelo mesmo vírus, chamado pecado. E esse vírus, chamado pecado, ele nos leva para essa condição de cansados. E não é o pecado apenas que habita em mim, mas o pecado que habita no outro, que habita no mundo. Porque quando nós olhamos para o mundo, nós olhamos para o pecado. E o pecado que nos rodeia nos dá essa sensação de que não tem jeito. E a gente se deixa levar, então, por esse sentimento de cansaço. Então, o cansaço do salmista o leva a clamar. E a gente precisa aprender isso. Porque, quanto ao cansaço, que é inevitável, nós não negamos. Porém, a nossa atitude quase sempre é diferente. Porque nós constatamos o nosso cansaço e o que a gente faz? Eu vou descansar. Eu quero umas férias. Eu quero parar. Eu quero ficar na minha. Eu não quero contato com ninguém. Eu quero me isolar. Como se isso fosse uma solução. Se isso fosse uma solução, nós já estaríamos sarados, não é verdade? Porque quem de nós não pode afirmar que isso é o que nós mais fazemos? Se você hoje aqui não está fazendo isso, ou você já fez, ou vai fazer. Eu já tive esses momentos na vida, de acreditar que, fazendo aquilo que desejava o meu coração, eu ia descansar. Eu ia encontrar descanso. Esse descanso que nós ansiamos é um descanso que vai para além da necessidade física. Não é um descanso que repousará sobre o nosso corpo. Esse cansaço que nós afirmamos e concordamos ter, não é um cansaço do corpo, é um cansaço da alma, é um cansaço do ser imaterial. Portanto, esse cansaço, ele só pode ser curado também por algo imaterial. E é aí que a gente erra. Porque o salmista fez, ele teve consciência do seu cansaço. Então a primeira coisa que o salmista fez, ele não negou. Ele chegou e falou: Senhor, eu estou cansado. O salmista, ele tem consciência do seu cansaço. Ele não nega ou vive como se não existisse. Muitos de nós temos negado isso. A gente vai vivendo, vai achando que é assim mesmo, está tudo bem, e vamos lá, e vamos seguindo conforme a gente quer. Primeira coisa, irmão, que você precisa fazer é assumir o seu diagnóstico. Você está doente, você está cansado. Estamos cansados, mas vivemos como se estivesse tudo bem. Nós não oramos, não lemos a Bíblia, não olhamos para o Senhor. E a gente acha que é assim mesmo, que a vida é essa, que está tudo bem, que amanhã melhora, ou que logo vai passar, que dias melhores virão. Não! Não é assim que o salmista trata o seu cansaço. Ele olha para Deus e clama: tem misericórdia, Senhor. Ele diz: Senhor, estamos cansados, tem misericórdia. Socorre-nos, Senhor. O que leva o salmista a olhar para ele, para o Deus Todo-Poderoso, é a simples constatação de sua doença. Então, não negue a sua enfermidade. Não negue o seu cansaço. Pois fazendo assim, você se tornará cada vez mais enfermo, mais doente e, consequentemente, mais cansado. Não é buscando soluções terrenas que você vai solucionar a sua enfermidade, o seu cansaço. Porque o salmista fez o quê? Olhou para Deus. Por que ele olhou? Porque ele viu que ele estava cansado. Nós deixamos de estar no culto e ter comunhão com os irmãos, como a gente deixa de ir no mercado. A gente está sempre cansado, dormimos cansados e acordamos cansados.
Que cansaço é esse? De onde vem? Já parou para pensar? O salmista sabe que está cansado do desprezo e da zombaria. A razão do cansaço do salmista era lidar com a difícil tarefa de estar fora da sua terra natal, fora do seu lugar habitual e de onde ele deveria estar. Isso é um sinal para nós. Isso é perfeitamente a nossa realidade. Uma das razões do nosso cansaço é que nós não estamos no lugar para o qual nós fomos feitos. Nós fomos feitos para o Éden. Eu e você. Fomos feitos para aquele lugar. Fomos feitos para o céu, para a presença do Deus Todo-Poderoso, sem e ausentes de pecado. Porém, enquanto habitarmos esse lado da eternidade, nós precisaremos lidar com esse cansaço e com essa enfermidade que nos aflige. Porém, nós não podemos negá-la. Nós temos que dizer sim, eu sou doente. Isso faz toda a diferença. Porque enquanto negarmos a nossa enfermidade, nós estaremos evitando o nosso tratamento. Então, o primeiro passo, irmão, assuma a sua doença. Não é o seu irmão o causador do seu cansaço. Eu estou cansado de me relacionar com pessoas porque as pessoas me cansam. Não! É o seu pecado. Sim, é o pecado do seu irmão. É o pecado do mundo. Mas é o pecado que causa isso. Então, ponto de partida, reconheça que você está doente. Que você necessita desesperadamente deste antídoto. Antídoto este que é derramado pelo sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas e que está acessível à igreja. Mas nós insistentemente vivemos como se nós não precisássemos dele. Nós vivemos constantemente buscando soluções rasas, querendo matar a nossa sede com água salgada. Queremos saciar o nosso vazio com fontes rasas. A nossa doença só terá cura no sangue do Cordeiro. Sim, pecamos e continuamos a pecar. Permitimos que o pecado zombe e nos despreze, porque não lutamos contra o pecado, não estabelecemos guerra contra ele, porque vivemos a negá-lo. Assumam tua condição de pecador. Eu sou pecador. Por isso eu acordei hoje e não senti vontade de ir para a igreja. Não foi porque o culto não acontece como eu gostaria. Não foi porque está frio ou está calor. Foi porque o seu pecado te impulsiona a ter esse sentimento, essa vontade. Foi por isso que nós evitamos ter comunhão uns com os outros. É por isso que nós não servimos na casa do Senhor. Dizemos sempre, não, espera, calma. Não é porque nós nos ferimos em outra ocasião, ainda que isso seja uma razão plausível. A realidade é que o pecado que habita em mim e em você nos leva para essa necessidade de conforto e descanso. O descanso não reside na paralisação do servo, pois o salmista não diz, Senhor, eu estou cansado de toda a zombaria, então vou me sentar e me deitar aqui até que a zombaria passe. Não, ele diz, olho para ti, eu clamo a Deus, dizendo, tem misericórdia de mim, porque eu estou cansado. A cura, irmãos, então começa com um diagnóstico. Se você não se percebe gripado, você pode desenvolver uma pneumonia. Por quê? Porque você não assume que está gripado. Está espirrando, coriza, olhos lacrimejando e diz, estou bem. Vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo. Não tomando os devidos cuidados e os devidos medicamentos para que aquele vírus seja expelido do seu corpo. Provavelmente essa gripe que poderia ser facilmente tratada por um antitérmico ou por algum remédio, ela pode vir a se desencadear numa pneumonia e te levar a óbito. Essa é a realidade e o estado
dizendo não é o pecado, é o mundo, é a falta de oportunidade, é a falta de visão da igreja, é a falta de comunhão dos irmãos. Não, é o teu pecado, é o meu e o teu pecado. Nós estamos doentes, e enquanto nós não assumirmos essa realidade como uma realidade inegável, infalível e indiscutível, nós nunca teremos a atitude do salmista, porque foi por isso que ele olha para Deus. O salmista diz: eu estou cansado, eu não aguento mais. A cura começa com o diagnóstico, e o diagnóstico correto. Nossa falta de engajamento no reino denuncia o quanto de pecado nós acabamos a negar. Estamos vivendo a nossa própria vontade, a nossa própria mercê. Sua vida morna denuncia que o seu pecado é o seu dono, e ele faz de você o que ele quer. Você não luta mais, só aceita. Segue quando a culpa dos outros. Seu pecado de estimação zomba de você e te faz desprezível. Se levante, grite se preciso for, mas dê um basta. Diga: eu estou cansado. Diga: eu não aguento mais. Diga para si mesmo. Diga para quem está perto de você: eu não aguento mais. O meu pecado me cansa. Eu estou cansado. Talvez fazendo assim haja esperança para você, pois foi por isso que o salmista clamou. Ele reconheceu que o seu cansaço precisava de descanso. Segundo ponto: como o salmista olha. Verso 2 diz assim: assim como os olhos dos servos estão atentos às mãos do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos às mãos de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus. É bem verdade que nós estamos muito distantes dessa realidade de senhorio e de escravos. Isso já não é algo que faça parte da nossa realidade, a não ser que a gente veja isso em séries de TV ou em filmes. Mas isso não é algo tão fácil de se ver. E a distância dessa realidade nos causa uma certa dificuldade nessa compreensão. Porque estar atento à mão de seu Senhor é compreender que não existe nenhum outro lugar de onde o socorro e o suprimento possa vir. Quando o salmista faz essa alusão, ele está querendo dizer o seguinte: eu estou olhando para o Senhor como um servo, um escravo olha para a mão de seu Senhor. Porque o escravo, ele não é dono de si, ele não tem condições de sobreviver sem receber da mão de seu Senhor o suprimento, o alimento e tudo que ele precisa. Dessa forma, é a forma como nós devemos olhar. Então aqui a gente aprende como que o salmista olha para o Senhor. O salmista tem a sua noção da insuficiência. Isso é o que mais fazemos, porque tudo atrai mais a nossa atenção do que o Senhor. Porque se nós rompemos a barreira do primeiro ponto, constatando que nós realmente somos pecadores, você vai dizer assim: não, realmente eu sou pecador, eu estou cansado do meu pecado, eu quero dar um basta. Beleza, rompemos essa barreira. Primeiro, segundo aprendizado: como que a gente olha? Perceba uma coisa, olha aí para a sua Bíblia, vou ler o versículo de novo, versículo 2: assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos da serva estão atentos à mão de sua Senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus. Percebam que ele faz uma alusão ao escravo, dizendo assim: da mesma forma que o escravo olha para a mão, nós olhamos para o Senhor. Percebam que ele não fala assim:
da mesma forma que um escravo olha para a mão de seu senhor, eu olho para a mão do meu Senhor. Percebem essa sutileza? Ele não está olhando para a mão de Deus. Ele não está olhando para aquilo que Deus pode lhe dar. Olha que curioso o texto. Ele faz a menção ao nosso Deus. Ele diz que é dessa forma que eu olho, porém eu não olho da mesma forma que o escravo. Porque o escravo, ele tem uma relação de dependência existencial. Ele tem uma necessidade de fome, de sustento imediato. Eu preciso me alimentar. Mas a minha vontade é me livrar dessa escravidão. E faz todo sentido nós imaginarmos que essa intensidade, ou seja, quando o salmista faz menção ao escravo olhando para a mão do seu servo, ele quer enaltecer a intensidade desse olhar. Isso nos dá, ou nos lança luz sobre a forma como nós devemos olhar para o nosso Senhor. Porém, nós não olhamos para o nosso Senhor da mesma forma, ou para o mesmo lugar. Nós não olhamos para a sua mão, dando a entender que nós estamos apenas carentes de bênçãos e daquilo que Deus pode nos dar. Nós devemos olhar para o Senhor como Ele é, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas. E isso faz todo sentido na minha vida e na sua vida. Porque se eu estou doente, se eu estou cansado, o meu descanso não reside apenas naquilo que eu recebo de Deus, mas eu encontro descanso na pessoa de Cristo, na pessoa do Senhor, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, que existe de eternidade em eternidade. E essa certeza, ela pode e ela deve gerar descanso na nossa alma. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que, olhando para a forma como o salmista anuncia a intensidade desse olhar, fazendo alusão ao escravo, me faz lembrar de um conceito que há pouco tempo foi lembrado pelo pastor João Madureira, quando ele trouxe o conceito de insuficiência. Eu talvez não tenha a mesma habilidade que ele, mas eu queria ressaltar esse conceito. Ele destaca, a partir do seu livro Inteligência Humilhada, uma realidade muito importante para nós, que é o conceito de insuficiência. Nós temos um profundo desejo de sermos suficientes, porém, todos nós somos insuficientes. E há um equívoco quanto a esse conceito de insuficiência, porque nós somos tão insuficientes como uma planta, como uma pedra. E essa é uma realidade inerente a todos os seres humanos. Todos nós somos insuficientes. E a consciência dessa insuficiência nos leva a um lugar de humildade e dependência. Lugar esse que acaba sendo evitado pela deturpação deste conceito de insuficiência. Perceba o seguinte: nós somos igualmente insuficientes e miseráveis. A nossa miserabilidade é ocasionada pelo pecado, pois desde o pecado de Adão, todos os seres humanos se tornaram miseráveis diante de Deus. E essa miserabilidade, ela pode ser curada na cruz. Porque à medida em que somos atingidos pela cruz, a graça, os méritos de Cristo nos tiram dessa condição de miseráveis, nos tornando filhos. Porém, a condição de insuficientes, ela é mantida. Nós somos insuficientes e seremos insuficientes eternamente, porque a relação de insuficiência tem a ver com o fato de que eu e você fomos criados. Somos seres criados, assim como uma planta, assim como uma pedra, assim como o sol e todo o universo. Só existem dois grupos: todos os que são insuficientes, ou todas as coisas criadas,
e Deus, o único não criado. Esse é totalmente suficiente. E a falta de entendimento claro dessa verdade nos faz acreditar que, quando somos resgatados por Cristo, a nossa miserabilidade é curada, assim também como a nossa insuficiência. Portanto, nós acabamos acreditando que essa insuficiência deixa de existir, mas isso é um erro. E isso é importante demais para nós. Por quê? Se nós deixarmos de nos olhar como insuficientes, nós perdemos de vista o nosso Senhor. Porque o fato de sermos insuficientes nos leva para esse lugar de humildade e de dependência. Essa mesma dependência que o salmista afirma que o servo tem do seu Senhor. Então eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu queria que isso fosse imputado em sua mente, porque isso afeta toda a nossa existência. O conceito de insuficiência, por muitos negado ou resistido, porque ser insuficiente é algo ruim. Eu não quero ser insuficiente para minha esposa. Eu não quero ser insuficiente para os meus filhos. Pelo contrário, eu quero ser suficiente para eles. E no afã de ser insuficiente, de ser suficiente, nós deixamos de ser humildes. Deixamos de olhar com essa intensidade que o salmista nos instrui a ser. Portanto, retomemos então esse conceito de insuficiência com clareza. Nós somos insuficientes. Sabe como isso é importante? Porque não afeta apenas a minha relação vertical comigo e com Deus, mas afeta também as minhas relações horizontais. Porque da mesma forma que eu sou insuficiente, essa pessoa que está sentada do seu lado também é. Todos nós somos. E quando a gente perde de vista isso, a gente não consegue tolerar a falha do irmão. A gente não consegue tolerar as limitações. A gente falha na compaixão porque nós não consideramos que aquele irmão possa falhar conosco dessa forma tão grotesca. Mas isso tem a ver com o fato de que somos insuficientes. Irmão, você é insuficiente. Você é insuficiente para a sua família. Marido, você, marido, esposo que está aqui, você não é suficiente para a sua esposa. Pai, você não é suficiente para os seus filhos. Esposa, você não é suficiente para o seu marido. Filhos, vocês não são suficientes para os seus pais. Portanto, todos aqui, nos cabe apenas uma atitude. Corramos então para Cristo, que é o único suficiente. Coloquemos então em nossos corações essa consciência de humildade e dependência. Somos totalmente dependentes dele, porque somos insuficientes. Não adianta você, como pai, tentar suprir todas as necessidades de sua casa. Você é insuficiente. Portanto, o que te cabe? Cristo para a sua família. Dê Cristo à sua casa. Dê Cristo à sua esposa. Pois ela precisa de ti. E de Cristo também. E muito mais. Você, mãe, você é insuficiente. Portanto, o que o teu filho precisa é Cristo. Você, esposa, é insuficiente. E o que você precisa dar ao seu marido? Cristo. Cristo é o que nos cabe. Cristo é o que nós precisamos. Nós somos insuficientes. E a consciência dessa insuficiência nos leva para esse lugar que o salmista ocupou, dizendo, assim como o escravo olha para a mão do seu Senhor, assim eu olho para o meu Senhor, para o meu Deus. Pois é dele, somente dele, e é de lá que vem a minha solução, a minha resposta. E nós precisamos olhar para ele, para tratar a nossa insuficiência. Meu irmão, nós vimos que nós precisamos de um diagnóstico. Se nós estamos com fé,
Não adianta imobilizar o braço. Nós precisamos do remédio certo. E o remédio certo é Cristo. O remédio para a nossa insuficiência é a dependência de Deus. Portanto, é como nós devemos olhar. Devemos olhar para Cristo. Quando nós quisermos desistir, nós precisamos olhar para Ele, que nos amou até o fim. Se está difícil, olhe para Ele, que tudo suportou. Se parece impossível, olhe para Ele, que conosco sempre estará. Se você está com medo, olhe para Ele. Ele disse: não temas. Quando você tiver vontade, se você estiver sem vontade de orar, olhe para Ele, que mesmo sendo Deus, Ele orou por nós. Se não estiver vendo sentido, olhe para Ele, que é quem dá sentido à nossa vida. Os olhos do salmista não estão atentos às mãos do Senhor, estão para o Senhor. Então, meu irmão, se você constatou essa manhã, ou já havia constatado que você está doente, a sua solução é: olha para Cristo, olha para Deus, consciente da sua insuficiência. Você é insuficiente, olhe para Ele. Ele é a nossa resposta. E é assim que Ele olha para Deus. Ponto número 1. Já vimos o porquê do salmista olhar para Deus, como ele olha, e agora a gente vai ver na prática o que ele faz. Ele olha para Deus. Verso 1: a ti levanto os meus olhos, a ti que ocupa o teu trono nos céus. Ele diz: a ti eu ergo os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono no céu. Percebam, esse verso, ele começa na primeira pessoa do singular. Eu, a ti eu levanto os meus olhos. Porém, no verso 3, a razão dele erguer os olhos se apresenta na terceira pessoa do plural. Veja lá: misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Perceberam? No verso 3, o problema é coletivo. O problema não é só de um, o problema é de toda uma nação. Mas a atitude de olhar é no singular. Primeira pessoa, ele diz: eu olho. Irmãos, todos somos insuficientes, mas a atitude de olhar, ela é individual. Então não fique culpando aquele que está ao seu lado da sua falta de comprometimento. Não fique achando que foi porque você nasceu no Brasil ou porque você não teve a oportunidade que deveria ter. Não fique achando que a falta de olhar para o Senhor tem a ver com aquilo que está acontecendo fora de você. Não. O salmista não fala assim: ó, nós olhamos, ainda que isso esteja implícito no texto. Mas a atitude do salmista é dizer assim: ó, eu olho para ti. Eu me identifiquei doente. Eu, como um escravo, eu olho. Eu não olho para as oportunidades que poderão vir na minha vida. Eu não olho para o trabalho que eu tenho. Eu não olho para o chefe que eu tenho, que poderá me dar uma promoção ou um aumento. Eu não olho para o cenário político, pensando se o político A ou B pode trazer um futuro melhor. Eu não olho, por exemplo, para os meus pais, acreditando que se eles morrerem, ou aquilo que eles vão deixar para mim vai me beneficiar. Eu não olho para aquilo que eu consegui construir na minha vida até aqui. Eu não olho para o carro que eu chego dirigindo na igreja. Eu não olho para as oportunidades que por acaso eu vier a ter. Ele diz: eu olho para ti. Eu olho para Deus. Eu estou cansado. Eu não descanso, eu não deito, eu não durmo. Eu olho para Deus. Nosso problema é coletivo, mas a solução ela é individual. Nós somos um povo que foi individualmente alcançado por Cristo, porque Cristo morreu por cada um de nós. E a atitude é minha e a sua. E a responsabilidade é minha e a sua. A igreja, ela tem a sua responsabilidade, ela tem o seu compromisso e o seu dever. Mas cada crente, cada pai de família, cada esposa aqui, tem e deve assumir para si o compromisso da edificação de sua própria casa, a edificação de sua própria vida. Portanto, se você não olha para Deus como devia, irmão, acorda. Se você não tem contemplado o Senhor
intensidade que devia, você precisa fazê-lo urgentemente. Cada um de nós devemos erguer os nossos olhos e olhar. Olhar não para as mãos, mas olhar para o todo, o Deus Trino, que é 3 vezes santo. Muitos afirmam que a cura reside em olharmos para dentro de nós. Vamos olhar do nosso interior, fazermos uma análise. Não é isso que a gente vê o salmista fazendo. Ele não vai encontrar solução dentro de si e dizer, contemplando meu próprio interior, tive um encontro comigo mesmo e esse encontro me gerou tal cura. Não. Ele diz, não é em mim que reside a cura. Eu sou insuficiente, a cura está em Cristo. A cura está na cruz. Ele diz, eu olho para ti, tu é aquele que me pode salvar. O Evangelho nos manda olhar para Cristo, olhar para a sua palavra. Ele diz, olhe para Cristo. Sabe onde você vai olhar para Deus? Na palavra, nas Escrituras, todos os dias, incessantemente, ininterruptamente, com vontade ou sem vontade. É fazendo assim que nós venceremos o cansaço, a indisposição. É fazendo assim que nós, humildemente e insuficientes que somos, encontraremos solução e resposta para a nossa alma. Você não está farto. Aí eu te pergunto, você não está cansado? Não basta para você correr atrás do vento? Correr e nunca alcançar? Você não está farto de procurar soluções que não respondem? De tomar medicamentos que não curam? Diga um basta! Diga chega! Diga deu! Até aqui deu! Agora a minha solução vem do alto, olhe para Ele. Irmãos, nós precisamos olhar para Cristo. Olha para Cristo. Olha para Cristo em Sua palavra. Sabe como na prática nós olhamos para Cristo? Quando a gente sente vontade de parar e a gente vê o que Ele fez. Não é o que o irmão fez. Não é aquele que está ao nosso lado fez ou está fazendo. É o que Ele fez. Quando nós estamos sentindo dor na caminhada cristã, nós olhamos para Ele e lembramos da Sua mão sendo perfurada por cravos. Quando nós achamos que está muito difícil ou que a gente não tem tempo, a gente lembra que Ele passava a vigília das noites orando. Não via limite para que o seu amor nos alcançasse. A cruz de espinhos que foi fincada na sua cabeça, era para ser na minha e na sua. Portanto, todos os dias, quando quisermos desistir, é olhar para Ele que devemos voltar. Lembre-se de Pedro, lá em Mateus 14, quando Jesus disse, sai do barco e anda sobre as águas. Lembra dessa passagem? E Pedro falou, quem vem lá é um fantasma? Aí Jesus disse, não sou eu. Se és tu bem, manda que eu ande sobre as águas, Pedro disse. E aí Jesus sai do barco e anda. E Pedro saiu e começou a andar. E diz o texto que quando Pedro começou a reparar nas águas, ou reparar no vento, ele começava a afundar. Ele estava andando sobre as águas, de boa. E lá pelas tantas ele começou a reparar no vento. E quando começou a reparar no vento, ele começou a afundar. E ele disse, socorro, Senhor! Socorre-me, Senhor! Pois estou afundando. E o nosso mestre, de forma graciosa, o toma pelas mãos e sobe no barco com ele. Irmãos, nós temos desviado o nosso olhar de Cristo. Os nossos olhos não estão fitos nele. A razão por que nós estamos cansados, paralisados, mornos, é porque os nossos olhos estão no lugar errado. Nós não olhamos para a cruz. Vocês olham para tudo. Nós olhamos para tudo. Olhamos para todos os lugares. Tudo que se move ao nosso redor chama a nossa atenção. Mas nós não olhamos para Cristo. Por isso nosso coração é frágil, falho. A nossa fé é trôpega.
e oscilante. Olhemos para Ele, na Sua palavra. Porque se, como Pedro, nós percebemos ou dermos atenção aos ventos, nós vamos afundar. Nós vamos afundar. Vamos permanecer cansados. E a cura não vai residir em nós. Então, a solução, como o salmista diz, é: a Ti levanto os meus olhos. Olhe para Ele. Ele que deu a vida por ti. Ele é o autor e consumador da sua fé. Então, olhe para Ele. Olhe para Ele. Não deixe de olhar para Ele. Crianças, vocês pintaram o desenho? Cadê o desenho? Cadê a Luca? Aí, cadê a Zoe? Ah, bonito aí. Matias pintou de verde, azul. Bonito, Sofia. Que lindo, hein? Parabéns. Esse desenho, crianças, aponta para uma realidade maior. A realidade de que nós, todos os dias, precisamos olhar para Cristo. E nós fazemos isso olhando para a Sua palavra. Esse livro que o menininho olha não é um livro comum. É a palavra de Deus. É a Bíblia. E é nela que residem as orientações para a nossa vida. E para a nossa vida eterna. Entendeu, Matias? Isso aí. Vamos colocar de pé para a gente orar.